Religião não é coisa de gente tonta, religião é coisa de gente. É que tem gente que é tonta e gente que não é. A ideia de que a religião pode ser um dos movimentos de brutalidade e de fratricídio é correto. Algumas pessoas entendem até que a religião ela é uma marca da ignorância. Você tem que se lembrar sempre que a religião tem o medo como uma das suas fontes. Você se torna uma pessoa muito crente quando um avião está balançando em excesso. Né? Você, quando está, né, com uma situação desesperadora, de maneira geral, você recorre às forças que der. Claro. Né? Se você olha num estádio de futebol, no momento que estão faltando 3 minutos e teu time precisa fazer de qualquer modo um gol, quase que a torcida se dá as mãos. Né? E você tem um monte de gente de olho fechado fazendo assim, lançando, né, força de recursos que estejam fora dele. Portanto, o terror, eu vou usar a palavra correta, o terror é uma parte daquilo que nos movimenta na direção de buscar forças que nos auxiliem a viver. Se num primeiro momento na vida, nossos pais é que faziam esse papel, isto é, ajudava a segurar na nossa mão, a ir lá e te acalmar, né, a dizer, você à noite, no famoso terror noturno, ou acordando com medo de que tivesse fantasma, você chamava um adulto para ir ali. Né? Depois que você cresce, você continua tendo medos, você continua tendo fantasmas, você continua tendo aquilo que te assusta na vida. Uma das maneiras de buscar apoio é a religião. Há pessoas que não têm a religião como caminho para isso. Mas, por exemplo, no censo que saiu agora no Brasil, de cada 10 pessoas no Brasil, 9 têm algum tipo de crença. Portanto, não é algo desprezível. Eu posso até dizer que uma pessoa que tem a religião, que ela não pensa como eu penso. Posso até dizer que essa pessoa é tonta, mas eu digo com frequência, religião não é coisa de gente tonta, religião é coisa de gente. É que tem gente que é tonta e gente que não é. Mas tem gente tonta na universidade, na ciência, na empresa, no mundo da comunicação. Então, nesse passo, quando você levanta, e é verdade, a ideia de que a religião pode ser um dos movimentos de brutalidade e de fratricídio, é correto. Porque pessoas, em nome da sua crença religiosa, são capazes, no lugar de incluir, de trabalhar o que se chamou de amor, né? Fazer exatamente o ódio como sendo o seu movimento. O filósofo que mais trabalhou isso foi, de maneira muito irônica, né, no século XVIII, um filósofo francês chamado Voltaire. Voltaire escreveu um dia um livro de filosofia que vale a pena ler, porque ele é pequenininho, chamado Cândido. Cândido, não por acaso, esse é o nome, né, do livro, porque Cândido é um menino inocente que acha que nós estamos vivendo no melhor dos mundos. E que, portanto, se tudo está à nossa volta, tudo é maravilhoso. E o Cândido, há um determinado momento em que ele anda no meio de uma guerra, né, olhando os exércitos dos dois lados, com tudo que é sanguinolento, né, olhando esse exército do lado de cá, pedindo a Deus a vitória, e o exército do lado de lá, o inimigo, também pedindo a Deus a vitória. Ora, quem trabalhou essa ideia foi Shakespeare, quando ele termina, num dos seus movimentos, a ideia de que a vida é uma história contada por um tolo que não significa nada e é apenas cheia de som e fúria. De que a vida é só som e fúria. Ora, se ela é só isso, uma parte das pessoas acha que então o sentido é a posse, é o domínio, é a exclusão. Outras têm religiões marcadas pela amorosidade. Se a gente pega a religião mais expressiva no nosso país, e aquela que tem o maior número de adeptos individuais, né, no mundo, que é o cristianismo, a mensagem de Jesus de Nazaré é uma mensagem de fraternidade. E só? Claro. A ideia é, venha comigo, esteja conosco, partilhe o pão. Partilhar, A ideia de partilha é marcante. Há pessoas que, como dizem alguns, elas são absolutamente bastante cristãs sem Jesus. E essa é uma coisa estranha. Porque, em princípio, né, não haveria possibilidade. Há gente, inclusive, que até esquece dessa mensagem de fraternidade, da ideia de que, na crença dos cristãos, Jesus falava em acolhida. Algumas pessoas entendem até que a religião ela é uma marca da ignorância. Durante muito tempo se imaginou que a religião era a única luz de condução. Depois, a partir do século XVIII, no Ocidente, se começou a ter a ciência como sendo essa luz. E no final do século XIX,
né, houve um movimento chamado positivismo, que não tem a ver com positividade, tem a ver com a ideia de que a vida é aquilo, né, que se dá na comprovação. E esse movimento trouxe a seguinte convicção: quanto mais ciência, menos religião. Quanto mais conhecimento, menos ignorância. E como religião seria sinônimo de ignorância, quanto mais a gente avançasse a sabedoria científica, menos haveria a presença religiosa. Pois bem, 100 e poucos anos depois, isso é desmentido. Por quê? Porque, embora a ciência tenha avançado, ela não lida ainda com aquilo que é mais fundo em nós, que é: por que existimos? Por que perecemos? Qual é a fonte do mal? Aquilo que você trazia logo no início, digamos, a ideia do por que continuamos matando. Quando você levanta a perspectiva aqui, Mítico, de qual é a fonte, para pegar, para ter aquilo que é o teu epíteto, o teu apelido, mítico, né? O que é o mítico, senão uma busca de explicar a realidade de uma maneira que seja imediata e sintética e que nos dê algum sossego.